E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, com o Bitcoin próximo aí aos 37 mil dólares em meio a uma semana de expectativas. A gente pode ter uma possível aprovação do ETF e eu até fiz um vídeo ontem comentando sobre isso. Por isso que a gente vai analisar na prática o impacto dessa notícia no preço e o que a gente pode estar esperando. Eu vou te falar a minha estratégia para caso esse ETF seja aprovado e a minha estratégia para caso essa notícia não vá para frente, o que eu acho que vai acontecer para o mercado. Logo depois da vinheta. Pessoal, a primeira coisa que eu noto aqui é como que após aquela rejeição do preço, a gente teve a notícia do ETF, o preço começou a subir, subir, subir. Eu até falei que a gente poderia ter uma queda por conta da liquidez, gráficos que eu vou passar daqui a pouco. Mas depois que a gente chegou ali próximo aos 38 mil dólares, bateu na região de resistência, surgiram muitas ordens de venda aqui no mercado, principalmente acima dos 37,5. É uma região de resistência, é uma região difícil aí do preço passar. Ao mesmo tempo que as ordens de compra sumiram. Se a gente pegar essa última candle aqui, ó, olha o tanto que há algumas horas atrás a gente tinha ordens aqui próximo aos 35 e nesse exato momento a gente não tem mais. Se a gente olhar, o próprio livro de ofertas teve uma diminuição comparado ao que a gente tinha no cenário de ontem. A gente tinha mais de 1.000 bitcoins alocados em um único ponto e agora não tem mais toda aquela pressão compradora. Possivelmente pelo fato que eu falei, né? O preço ele já está muito esticado, uma hora a gente vai ter que ver uma correção. E o mercado, ele também sabe disso. O mercado percebe que quanto mais o preço subir, menos vantajoso é de estar comprando. Inclusive, quando a gente passa aqui na parte das liquidez, né, o mapa de liquidações, a gente vê que a maior parte da liquidez do preço está abaixo dos 35 mesmo, pessoal, principalmente ali dos 34. Eu imagino que esse seja o nosso maior e mais importante suporte aqui no curto prazo. Aquele movimento de volatilidade ontem simplesmente fez com que a gente preenchesse toda aquela liquidez. E como eu falei, acima dos 38 a gente não tinha mais zonas de liquidez, né? A gente não tinha mais tantas ordens. Por isso que o preço ele não conseguiu subir, porque as pessoas não estavam com o capital ali para ser estopado, para ser liquidado. A gente não tinha vendedores para estar impulsionando aquela alta de liquidação e isso fez o preço devolver tudo. Então, no curto prazo, a gente tem aqui os 35 mil dólares, tá? É uma zona de preço muito importante e principalmente os 34, tá? Eu acho que a região aqui entre os 35 e os 34 mil dólares são de fato o nosso suporte mais importante. Então, se o preço vier retestar essa região, eu vou fazer uma pequena compra. É uma região interessante de acumulação no curto prazo, caso a gente tenha notícias mais otimistas aí do ETF e o Bitcoin venha a subir. Mas se a gente perder essa região aqui dos 34 mil dólares, a gente vai perder a nossa principal liquidez e principalmente a gente vai cair numa região onde tem pouca negociação, que é a região aqui dos 33, 32 mil dólares, o que poderia levar a um reteste dessa zona verde, igual eu venho falando. Então, nesse exato momento, o Bitcoin ele até então não rejeitou esse cenário aqui do canal, né? Igual eu vinha comentado, inclusive quando ele começou a subir, ele teve uma rejeição, ele fechou aqui dentro do desenho do canal. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele fechou dentro dos limites do canal e hoje, mais uma vez, faltam 10 horas e 50 minutos para a vela fechar. Então, a gente precisa de um fechamento para ter aquela confirmação. Estamos testando aqui uma região até então de pouca negociação, ou seja, uma região de sombras, então você precisa tomar cuidado com volatilidade. A gente tem os 38K como nossa principal resistência. E claro, né, igual eu falei, a partir dos 38 é uma região de resistência. Eu venho falando isso já há algumas semanas quase, né? Desde que o Bitcoin começou a subir, eu falei que se passasse aqui os 32, a próxima região era lá próximo aos 40. Que de fato é aonde eu vou estar fazendo parciais. Porque eu tô falando, o Bitcoin ele tá esticado, né? Uma hora ele vai ter que corrigir. Então eu aproveito ponto de resistência para vender um pouquinho. Vendi um pouquinho aqui próximo aos 31, o Bitcoin passou. Continuei bastante posicionado, porque eu só vendi um pouquinho. Agora eu vou vender mais um pouquinho, se chegar próximo aos 40 mil dólares, que é o nosso próximo ponto de resistência. E uma hora ele vai ter que corrigir. E aí nessa correção é quando a gente for comprar. Agora, se ele começar a corrigir e se ele perder a mínima do semanal, deixa eu até voltar aqui, ó.
essa mínima da última vela, aí a gente considera como estamos em busca do nosso fundo ascendente, oportunidades de compra. E caso ele continue subindo, né, para mim, oportunidades aí da gente estar buscando parciais. Outro fato que me chama a atenção é a forma como o nosso sentimento está nesse exato momento. Observa o tanto de player que saiu do mercado aqui nas últimas 24 horas. A gente teve milhões de dólares sendo liquidados para cima e para baixo, tanto em long quanto em short. E o preço, vocês vão lembrar que eu falo sempre isso, né? E geralmente quando eu falo esse tipo de informação, acaba que isso tem um impacto muito grande na análise. O preço nesse exato momento, nos 37.200 dólares, quando ele testou esse exato... peraí que eu vi, peraí, ó, aqui ó. Quando ele testou esse exato nível de preço, a gente tinha muito mais vendedores no mercado do que agora. Além do mais, a gente tem um Open Interest muito menor do que quando a gente tinha antes. Ou seja, a gente perdeu muita liquidez, a gente perdeu muitos vendedores. E eu, inclusive, falei essa mesma coisa nesse momento aqui, ó. Quando o Bitcoin fez esse movimento, chegou nos 30k, caiu, voltou para os 32 e caiu de novo. E eu falei que ele poderia cair justamente porque a gente estava com essa divergência aqui no nosso sentimento. Se quando o Bitcoin testou pela primeira vez os 37 mil dólares, ele tinha muito mais liquidez e pessoas apostando em short e não continuou esse movimento de alta, com qual liquidez que ele vai conseguir seguir com esse movimento de alta agora que tem mais pessoas em long, agora que tem menos contratos em aberto, a probabilidade dele continuar um movimento forte de alta igual ele fez ontem é menor, da mesma forma que a probabilidade dele perder a força e fazer uma armadilha é maior. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Então, considerações finais, o que a gente precisa ficar de olho, o que a gente precisa fazer nesse exato momento, o que eu estou fazendo. Nesse momento eu confesso que eu não estou fazendo nada, eu estou com algumas operações em altcoins, que inclusive eu armei com o pessoal lá da mentoria, e no Bitcoin eu estou parado, tá? Nesse exato momento o Bitcoin você não vai comprar, porque ele já está bastante esticado, ele subiu, tem praticamente um mês direto de alta, mais de 40%, então você não vai comprar Bitcoin agora, e muito menos operar vendido, você não vai shortar Bitcoin, e eu venho falando que é proibido shortar Bitcoin, desde que o Bitcoin chegou lá nos 30k, que ele assumiu essa tendência de alta. Desde que a gente teve o primeiro rumor do ETF, eu falei, cara, não shortem Bitcoin. Inclusive, eu tava com short aqui nessa época, vocês lembram? Eu falei, eu fui estopado e não vou abrir shorts e não recomendo que ninguém abra shorts nesse exato momento. E essa minha posição segue firme e forte, porque a tendência ela é de alta. Então, por mais que uma hora a gente vai ter que corrigir, ninguém tem bola de cristal para saber aonde é o topo. Você não vai tentar pegar a faca caindo, ou nesse caso subindo. Se você fizer isso, você pode colocar o stop aqui. O preço ele simplesmente pode fazer tudo o que eu venho falando. Romper um topo, armar armadilha, demonstrar fraqueza, começar a cair e simplesmente pegar o seu stop. Mas uma coisa é fato, quanto mais o preço subir, menos vendedores vão ter no mercado, menos liquidez vai ter aqui para cima, e isso são catalisadores de alta, então a gente vai ter menos catalisadores de alta, o que poderia resultar numa eventual correção. Além do mais, né, as próprias instituições já estão fazendo barreiras de venda aqui no preço, porque elas perceberam que essa aqui é uma zona onde a gente já tem uma divergência no sentimento do mercado, a gente tem muita... Na verdade a gente tem pouca, né? Muita pouca é errado falar, mas a gente tem pouquíssima liquidez aqui acima dos 36 mil dólares, o que reforça essa fraqueza vendedora. Lembrando mais uma vez, se você não participou, participa do nosso desafio Crypto Pocket. Vai aparecer o QR Code aqui agora, deixa eu colocar aqui para rodar. Aí, ó, beleza. O QR Code está aparecendo aqui embaixo, que é aonde eu te ensino a investir em criptomoedas com apenas R$22. Eu vou te ensinar uma estratégia que vai te dar lucratividade, constância e rentabilidade, e você precisa simplesmente estar seguindo o passo a passo, o método que eu vou te ensinar. Se você seguir esse método, você vai conseguir ganhar dinheiro no mercado. Esse desafio ele é tanto para a pessoa que não sabe absolutamente nada. Eu vou te mostrar o mercado de criptomoedas e vou te mostrar por que investir nele. Além do mais, eu vou te ensinar a estratégia e caso você já invista, para de perder dinheiro,
Você que fica aí tentando fazer essas operações, você que compra vários cursos, tenta aplicar os métodos na prática e não consegue de forma alguma, fica vendo os outros ganharem dinheiro e não consegue ter lucratividade, esse método vai mudar a sua realidade. Vem para o time do desafio, aceita esse desafio que eu garanto que você não vai se arrepender. Além do mais, você tem 7 dias de garantia, você pode ver tudo que tem lá na plataforma por 7 dias e se você não gostar por algum motivo de algum conteúdo que tem lá, de mim, do que eu tô passando, cara, eu vou devolver o seu dinheiro de volta, certo? Você tem 7 dias para testar tudo. Então, mais uma vez, não se esqueça aqui, ó, desafio CryptoPocket, vem participar desse time, escaneia esse QR ou então clica no primeiro link que tá na descrição desse vídeo. Muito bem, então a análise de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, vem para a comunidade do Desafio CryptoPocket, menos de R$22, você tá lá dentro, não é mensal, é um valor único que você paga. Me siga nas redes sociais que estão todas aqui em cima e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu galera, tamo junto!